Boa noite, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindas. Como é que vocês estão? Estão boas? Sejam bem-vindas a mais um direto. Só limpar aqui os meus óculos que eu não vejo nada. Boa noite, Inox. Boa noite a todas as meninas que estão a entrar. Vamos então hoje ter aqui mais um direto de nail art, que eu sei que vocês adoram e que se aprendem sempre muito. Comigo também está tudo bem, muito obrigada. Então, como foi o vosso dia? Espero que vocês estejam motivadas e prontas para aprender. Vamos então aprender aqui um pouco mais. Vamos falar sobre nail art e vamos falar sobre efeito malha, ok? Vamos então dar aqui uma introdução ao efeito malha. E sei que no mês de dezembro vamos conseguir focar-nos um bocadinho mais no efeito malha e fazer umas coisas um pouco mais complexas. Hoje vamos então... Muito obrigada! Hoje vamos então iniciar aqui o efeito malha. Como é que se faz o efeito malha? O que é o efeito malha? Vamos então fazer aqui uma nail art um pouco mais simples para fazermos aqui o género de uma introdução a este tipo de nail art, ok? Está então a chegar o Natal e significa que nós vamos começar a fazer muito este tipo de nail art. Principalmente eu agora sei que esta semana que passou abriu época de Natal, já tenho uma data de pessoas a fazer unhas de Natal porque quando vierem fazer manutenção já será então para Natal e passagem de ano e já não querem ter as unhas com o efeito de Natal na altura da passagem de ano. Por isso, esta semana abriu oficialmente a época de Natal, de nail art de Natal. E esta, sem dúvida, que é um tipo de nail art que se usa muito nesta altura. Mesmo para a passagem de ano também se usa. E é, sem dúvida, muito bonito. Vou-vos trazer aqui várias formas de fazer e de apresentar à cliente. O efeito malha é então o efeito 3D criado com o nosso pó de nail art, ok? Pode ser utilizado de diversas formas, pode ser utilizado para criar bonecos, como por exemplo os Pais Natais, pode ser utilizado para fazer o efeito malha de camisola, de casaco, muito bonito. Dá para fazer também o 3D de folhas, etc. Por isso, sem dúvida que nós podemos puxar a nossa criatividade e fazer diversas coisas com este tipo de nail art. Tivemos então aqui uma introduçãozinha. Para quem não me conhece, sou então a Maria Morgado, ok? Podem me seguir nas minhas redes sociais, Maria Morgado _nailsdesigner. Vamos então dar aqui início ao nosso direto. Eu espero que vocês me consigam ver bem, que me ouçam bem. Qualquer coisa podem comentar, está bem? Estarei aqui para vos responder, e Inox também. Vou tentar ao máximo estar atento aos vossos comentários para vos conseguir tirar questões. Peço-vos que tornem esta live interativa, vamos falar, vamos comunicar. São sempre diretos muito melhores quando nós falamos umas com as outras, quando vocês tiram as vossas dúvidas. Por isso, comentem à vontade, perguntem o que tiverem de perguntar e vão dizendo o que é que acham também, o que é que estão a achar. Boa noite! Sejam bem-vindas! Vamos então dar início ao nosso direto e nas nail arts de hoje vamos então utilizar cores das nossas... desculpem o barulho. Vamos utilizar as cores da nossa nova coleção, está bem? Dama de Copas. Por isso, vamos então dar o início. Vou virar aqui a câmera e espero que esteja tudo bem. Vamos lá.
Conseguem todas ouvir bem? Estão a ver bem? Vou levantar aqui um pouco o telefone e ampliar. Bem, eu espero que vocês consigam ver bem, que a internet esteja boa. Vamos então começar. Como podem ver, já tenho aqui a minha unha pronta. Estou a utilizar uma soft gel e é uma soft gel do formato bailarina e eu acabei por limar para ficar amendoado, porque sem dúvida que é o formato que eu mais gosto. E se vocês forem à minha página vão ver que ultimamente tenho feito imensa amêndoa e fica muito bonito, principalmente assim para estas nail arts eu acho que fica um efeito querido. E vamos então dar início. Só um minutinho. Bem, temos então aqui duas soft gel e vamos fazendo as duas aqui meio que ao mesmo tempo para não nos atrasarmos e eu conseguir vos dar então os dois conteúdos. Como podem ver, elas já têm então este aspecto baço. Basicamente eu passei o nosso buffer para retirar o brilho da soft gel e vamos então começar a nossa nail art. Isto imaginando então que a nossa cliente já tem a unha feita, já passámos ou o verniz gel ou o gel e vamos então começar a nossa nail art. A nossa cliente quer então uma nail art mais alusiva ao Natal, uns tons bordeaux, que é o que nós mais estamos a usar este ano, sem dúvida são os bordeaux e os verdes, são as cores de momento e nada melhor que então a nossa coleção Dama de Copas, que nos vem então trazer aqui muita variedade de bordeaux e vermelhos. Vamos então começar pela nossa primeira nail art e para essa vou então utilizar a Pisca de Copas, que basicamente é um bordeaux escuro e ele é simplesmente lindo. Eu sinceramente adoro. Ele é um bordeaux escuro e arrisco a dizer que já caminha assim para os tons acastanhados. Ele é mesmo muito bonito. E este é o tipo de cor que com uma camada já fica perfeito, como vocês vão poder ver. E vamos então colocar uma primeira camada na nossa tip. O que eu faço sempre é limpar o excesso do produto de um dos lados do pincel e aplicar então o produto que temos do outro lado, sendo que este tipo de produtos, como tem uma pigmentação tão alta e tão boa, é necessário dar uma camada sempre mais fina, mais esticada, para ter a certeza que catalisa completamente bem. Eu tenho ali um pozito, não limpei a tip e ficou ali com pó. Mas pronto, conseguimos então ver que temos aqui a nossa primeira camada e nós vamos passar uma segunda pelo sim, pelo não, mas como podem ver, com uma primeira camada já fica perfeita, completamente pigmentada, não era praticamente necessário uma segunda camada. Vamos levar a catalisar durante cerca de 60 segundos, nunca menos de 60 segundos, e lá está, bastante importante ficar uma camada bem fina e esticada, está bem? Vamos já aqui começar também a pintar a nossa segunda soft gel, e a segunda irá então ser pintada com a cor Duque de Ouro. Esta cor é então um bordeaux com brilhantes, ele é lindo, lindo, lindo. Vê-se que então a tonalidade dos brilhantes é colorida, ok? São brilhantes holográficos com a tonalidade então do vermelho e bordeaux. É sem dúvida uma cor lindíssima. E vamos dar então aqui também a nossa primeira camada.
mais uma vez, uma camada fina, bem esticada, para ter a certeza de que catalisa bem, tá bem? Muitas das vezes eu tenho algumas meninas a questionar-me porque é que o verniz salta ou porque é que fica enrugado ou cria bolhas, e basicamente o erro começa na aplicação. O erro começa a partir do momento em que dá uma camada demasiado grossa e depois não catalisa na perfeição e começa então a criar alguma rugosidade por causa da umidade que ainda ficou dentro do verniz, porque não ficou completamente bem catalisado. Por isso, camadas bem finas, bem esticadas. Neste caso, este verniz, como tem glitter, é normal que ele não fique logo totalmente perfeito, que ainda se nota assim alguns grumos do glitter, e está tudo bem, porque isto depois com o top coat vai ficar tudo completamente nivelado. Mas isto significa então que eu coloquei uma camada fina e que soube controlar o meu produto e então que ele vai catalisar bem. Agora temos aqui a nossa segunda soft gel e vamos então aplicar a segunda camada de cor para depois podermos passar à nossa nail art. Mais uma vez, a cor que vamos utilizar é a bisca de copas e vamos colocar uma camada bem fina e esticada. Eu adoro este bordô. Eu estou para fazer as minhas unhas, em princípio hoje ainda ou amanhã, e estou sinceramente a pensar por esta cor, porque eu sinceramente estou a adorar. É o tom do momento. E vamos levar a catalisar durante cerca de 60 segundos, ok? A nossa outra soft gel já está também catalisada e vamos colocar uma segunda camada. Novamente. Fixante e finalizante posso usar como top coat? Pode sim, até porque lá está. Diz finalizante, é para finalizar também. Serve como top coat. Obviamente que ele normalmente é utilizado para fazer o efeito cromado ou o efeito espelho, mas pode ser utilizado como top coat noutros momentos. A outra cor é a bisca de copas, da nova coleção Dama de Copas. E agora, esta é o Duque de Ouros. Vocês têm diversos produtos que acabam por ser muito versáteis, que dão para ser utilizados em inúmeras coisas, é uma realidade, mas é sempre, obviamente, aconselhado a utilizar os próprios produtos para o que eles servem, não é? No caso, um top coat, eu vou-vos apresentar, que vocês já conhecem, obviamente, o melhor top coat que eu alguma vez utilizei, comecei a utilizar, que será sempre uma melhor opção. Estou então a colocar uma segunda camada. E vamos levar a catalisar. Quer dizer, hoje se calhar nem vou utilizar, mas eu vou-vos mostrar. Vocês têm inúmeros top coats, ok? Eu aconselho muito, por exemplo, as pessoas que gostam de utilizar top coats com gomas. O Superstar é sem dúvida um top coat maravilhoso. Depois também temos para as pessoas que gostam de top coats sem goma, o Unique é maravilhoso, o 3D Shine, e o que eu uso neste momento sem dúvida que é este, porque ele é sinceramente muito bom. Ele é um top coat mais líquido, não tem tanta viscosidade. E para quem gosta realmente de um produto assim com menos viscosidade, ele acaba por ser muito bom. Ele tem proteção à luz UV e é o que eu mais tenho utilizado nos outros tempos. Mas também gosto muito
nos últimos tempos. Mas também gosto muito de utilizar o Unique e o 3D Shine. Eu pessoalmente gosto mais de utilizar top coats sem goma, mas tem imensas formas, imensas fórmulas para o gosto de cada uma. O Superstar, sem dúvida, que é muito bom. Podemos utilizar, ok, foi como eu referi, podemos utilizar, não é o mais aconselhado, como a Inox está a dizer. Pode utilizar, não é o mais aconselhado, mas podem utilizar. Lá está, porque o fixante e finalizante é um produto próprio para a colocação do cromado, mas, não tendo outra opção, sem dúvida que eu aconselho, experimentem, comprem este. É, sem dúvida, um ótimo produto. E um ótimo top coat. Quem gosta de produtos com goma, o Superstar, na minha opinião, é o melhor. E temos então aqui as nossas duas tipos finalizadas a nível de pintura. E vamos passar para o próximo passo. O efeito malha pode ser, sem dúvida, utilizado tanto com um top coat mate, como com um top coat brilhante. Normalmente é mais utilizado com o top coat mate e vamos então começar por utilizar dessa forma mesmo, para criar o nosso efeito malha. Eu vou utilizar o nosso Ultra Mate, ele não tem goma, é um top coat finalizante. E vamos então colocar uma camada. Como em tudo, uma camada fina, bem esticada. E vamos levar a catalisar durante cerca de 60 segundos. E agora, nesta brilhante, eu gostava que vocês me dessem a vossa opinião. Vamos então continuar a ter a nossa unha brilhante, ficar com este efeito brilhante, ou vamos colocá-la mate? Deem-me a vossa opinião, o que é que vocês gostavam de ver. Não sei se vocês... não sei se vocês alguma vez viram este tipo de cores brilhantes com mate, mas fica também lindíssimo. Mas deem-me a vossa opinião. Brilhante, brilhante, mate, brilhante, brilhante, brilhante. Mate, mate. Brilhante. Está a ganhar o brilhante. Está a ganhar o brilhante. Então deixem ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, meninas. O mate e o brilhante estão aqui empatados. Está empatados. Então vamos fazer melhor que isso. Vamos fazer brilhante e mate, ok? Vamos fazer isso mesmo. Como está meio-meio, vamos fazer das duas formas. Vamos então colocar uma parte da nossa unha brilhante e a outra parte mate. Assim, as meninas que nunca viram glitter com o efeito mate vão ver. E eu vou utilizar aqui este top coat, que sem dúvida é incrível, é o meu preferido de momento. Quem nunca experimentou, eu aconselho, porque ele sinceramente é muito bom.
e vou aplicar sobre toda a unha, ok? Não faz mal vocês estarem a aplicar por toda a unha, porque a seguir vamos então colocar o mate onde nós queremos. Ok, apliquei e vamos levar então a catalisar. Vamos só virar aqui 5 a 10 segundos para ele nivelar e depois vamos então levar a catalisar durante 60 segundos. Enquanto isso, já temos então a nossa outra unha com o nosso efeito mate. Esta cor fica tão bonita, tanto brilhante quanto mate, é sem dúvida linda, linda, linda. E vamos então começar a fazer a nossa nail art e para isso vamos utilizar o nosso pincel 00, que é então fino e meio comprido. E vamos utilizá-lo. Vou colocar na nossa pedra a cor, a própria cor que foi então utilizada para pintar a unha, ok? Que é então bisca de copas. Esta própria cor vamos utilizá-la para a nail art. Vamos começar por sujar o pincel, ok? Eu vou colocar cor por todo o pincel, mas vamos tirar o excesso primeiro. Vamos agora buscar um pouco de produto, não muito, e vamos fazer um traço. Eu vou fazer um traço na diagonal. Sob pressão, isto é sempre mais difícil. Sinto-me pressionada por vocês. Temos então aqui o nosso traço, que é então a nossa divisória. Vou fazer aqui o nosso efeito malha de camisola e deste lado vamos fazer uns flocos de neve, ok? Por isso, vamos começar pelo nosso efeito de malha, que vocês podem encontrar na internet, em vários sítios, várias formas de fazer então efeitos de malha. Existem vários padrões lindíssimos. Nós vamos então hoje aqui utilizar 2, ok? Coloquei produto no meu pincel e vou então começar a fazer uns traços. Assim, ok? Convém que eles sejam todos mais ou menos iguais, a nível de tamanho, a forma como estão colocados, todos mais ou menos iguais. E vamos fazer por todo o risco. Vocês, obviamente, também podem fazê-los diferentes, uns maiores, uns mais pequenos, como vocês preferirem. Eu vou preferir assim todos iguais. Apesar de vocês estarem a desenhar com verniz normal, nós estamos a desenhar sobre uma base no caso um top coat mate. O top coat mate vai nos ajudar a que a nossa cor não alastre, fique no sítio e que nós consigamos criar esta nail art sem qualquer problema, tá bem? Então, aqui. Fazer até ao fundo. E temos a primeira parte feita. E agora vamos fazer outro padrão já ao lado. Este padrão nós vamos fazer o género de uns 4, ok? Vamos fazer um traço mais acima, um traço mais abaixo.
e depois unir. Ok? E vamos aqui fazer bem próximo ao outro. Vamos só aqui criar o género de uma pinta como se viesse um traço lá de cima. Deixem-me ver aqui se estão a comentar. O que é que estão a comentar? Pode ter ficado pouco tempo. Quando o mato ainda sai um bocadinho brilhante ou algo do género, pode ainda ser necessário ficar mais tempo. O pincel que estou a utilizar é então o pincel 00. E vamos continuar então aqui o nosso padrão. Um traço acima, ok? Que agora vai ficar ao lado, ligeiramente ao lado do outro. Um traço mais abaixo, ok? Com uma distância pequena do traço anterior e unimos. Um traço acima. Um traço abaixo. E unimos. Eu aconselho que vocês levem sempre alguma quantidade de produto no pincel para que depois o efeito acabe por ficar mais 3D e não ficar com pouco produto, ok? Quanto mais produto, mais 3D vai ficar. Obviamente que não queremos aqui riscos demasiado largos, mas pelo menos que saia um bocadinho fora e que fique então com o nosso efeito 3D. Temos então aqui mais um padrão feito e agora vamos voltar a repetir o padrão anterior. Se vocês tivessem mais unha, iriam então repetir este padrão. Primeiro os traços, depois os quatros, que seriam o género dos quatros, por aí afora, ok? E estamos no fundo a criar aqui um padrão. E era do outro lado. E temos então esta nossa primeira parte do efeito malha concluído. Agora, vocês não vão levar a catalisar. Vamos já aplicar o nosso pó de nail art. Então, assim. E é um pó muito, muito, muito fino. Temos então aqui a nossa nail art e com a ajuda do nosso empurra gotículas, vamos colocar o pó em cima de toda a nossa nail art. Eu coloquei, por exemplo, esta quantidade. Vocês ainda veem que os traços ainda estão úmidos, por isso nós precisamos de mais, ok? Coloquem bastante pó de nail art em cima da vossa nail art. Quanto mais pó, mais 3D vai ficar, melhor é. Vamos virar agora um pouco e colocar da outra forma para conseguir chegar a todo o lado. E agora vamos retirar o excesso e levar a catalisar. E está feito. Vamos aguardar que catalise e vamos passar para a próxima unha, enquanto aquela catalisa. Temos então aqui o nosso brilhante com o top coat brilhante e agora vamos colocar uma das partes mate. Vou então dividir a unha e uma parte será brilhante e a outra parte será mate. Vou apenas dividir com este pincel, ok? Não vale a pena estar aqui a fazer uma mega divisão. Dividi então só com a pintura, com o pincel do verniz. Vocês conseguem ver aqui um ligeiro risco de divisão. E vamos levar a catalisar durante 60 segundos. Assim vocês vão conseguir ver das duas formas. Este pó é um pó próprio para nail art, tá bem, meninas?
Vou aguardar então que as nossas unhas catalisem. E depois vamos então fazer o género de... Está-me a faltar o nome. O género de um floco de neve. Temos aqui a nossa unha, logo após a sair então do nosso catalisador. Limpamos então com o nosso pincel. De pó e depois podem passar à vontade uma compressa com cleaner, tá bem? Não faz mal passarem o cleaner em cima, não há problema nenhum. É só para então conseguirmos ter aqui a nossa unha toda limpa. Como podem ver, temos aqui o nosso efeito 3D. Vamos ver se vocês conseguem ver bem. E agora vamos desenhar o nosso floco. Para desenhar o vosso floco, vocês podem obviamente utilizar a mesma cor. No caso, eu vou utilizar o nosso paint gel branco. Para ficar com um destaque diferente. Para isso, vou então novamente utilizar a nossa pedra e colocar o nosso paint gel branco. Não é necessário muito. E para o nosso floco, vamos utilizar o nosso pinta-bolas. E vou-vos mostrar uma maneira muito simples de fazermos um floco. Vamos então começar por uma pinta central, que é então a maior. E agora as outras vamos fazê-las um pouco mais pequenas. Vamos fazer 1, 2 para o lado. 1, 2 para o outro. 1, 2 para baixo. 1, 2 para cima. Agora vamos fazer uma deste lado, outra deste outro lado e digamos que criamos aqui um género de um quadrado de brilhante, de pintas. Ok? E temos então o primeiro passo do nosso floco feito. Podem utilizar sólido tricolor gel, sim. Desculpem, eu não vi pedirem para utilizar o dourado. Eu já faço aqui alguma coisa com dourado, está bem? Vamos então com o mesmo pincel, que é então novamente aqui o 00. Vamos sujar novamente o pincel, mas desta vez vamos apenas sujar as cerdas do pincel, tá bem? Nós não vamos levar produto, porque o produto que nós vamos utilizar será basicamente o que já está na unha, nas pintas, ok? Por isso, vamos do centro para baixo seguir as nossas pintas.
Do centro para o lado, as outras. Do centro para cima, a mesma coisa. E do centro para o outro lado, exatamente a mesma coisa. E agora vamos fazer nos outros traços da diagonal. Do centro para um lado, do centro para o outro. E assim em todas as nossas pintas. O nosso floco poderia ficar assim, mas não vai ficar assim, porque ele pode ficar muito mais bonito. Por isso, para isso, vamos utilizar novamente o nosso pincel de fazer as pintas e vamos colocar uma deste lado e uma deste lado e fazer assim em todos os traços principais, que são então 4. O de cima, o de baixo e o de lado, dos lados. Ok. E agora vamos fazer exatamente a mesma coisa que há bocado. Puxar da bola para baixo. Em vez de ser para cima, é para baixo. Mas vamos fazer aqui um arco, tá bem? Não vamos fazer o traço reto. Vamos fazer o género de um arco. E este arco pode ir ter a bola que temos um pouco mais abaixo. Ok? Fazer em todos. E agora, para ficar mais bonito, vamos puxar um pouco de produto da pinta. Para nos dar ali, então, um final mais bonito. Ok? Fazer isto então em todas. Ok. E agora vamos fazer ainda mais. Então, vamos aos traços que fizemos na diagonal e fazer aqui uns traços extra. E o que acham então do nosso floco? O que é que estão a achar? Direto vai ficar guardado, sim, meninas. Temos então aqui o nosso primeiro floco concluído com o nosso efeito malha. Preciso depois de limpar, ok? E agora vamos fazer umas pintas à volta, porque eu gosto muito de ver. É o género da neve a cair. Umas maiores, umas mais pequenas. E vamos fazer um floco mais pequeno aqui de lado. Para ser mais pequeno, vou fazer então menos pintas. E obviamente não será então um floco tão complexo. Vamos puxar, puxar, puxar e puxar. E agora vamos fazer basicamente a mesma coisa que há bocado.
Tenham cuidado, obviamente, onde é que colocam o dedo, que é para não estragar o resto da nail art, está bem? Nesta fase nós ainda não levámos a catalisar, porque já de seguida vamos querer colocar novamente o nosso pó nail art, para dar também um efeito 3D nos nossos flocos de neve. E vamos novamente finalizar aqui com o nosso traço fino. Este então fica mais simples, mas fica igualmente bonito. E agora vamos fazer exatamente a mesma coisa, que é então com o nosso pó de nail art, colocar sobre todo o paint gel que foi então colocado. E vamos levar a catalisar durante cerca de 60 segundos novamente. E então, o que é que estão a achar? Estão a gostar? Eu já vos vou mostrar melhor, porque não estava completamente bem limpo, ainda tinha algum pó, então não dava para ver na perfeição. Ainda bem que estão a gostar. Estou a ver os vossos comentários. Ainda bem que estão a gostar, meninas. Vou então aqui fechar, para não acontecer nenhuma desgraça. E vamos buscar a nossa outra unha, para vocês verem como fica lindo também o nosso brilhante com o efeito mate. Fica sem dúvida também muito bonito. Eu gosto muito de ver assim os glitters em mate. Dá um efeito diferente. O que é que vocês acham? Gostaram? E gostei do facto de termos posto então metade. Porque assim vai a todos os gostos e acho que dá um efeito muito bonito. Fica muito giro, fica. E agora aqui vamos então fazer o género de umas ramagens que dão para qualquer altura do ano, ok? Não precisa de ser então utilizado apenas nesta altura do Natal. Pode ser utilizado em qualquer altura, mas antes disso vou-vos então mostrar o resultado final da nossa outra nail art. Estou a limpar com o pincel de pó, que fica então assim, mas como eu gosto de ver mais limpo, é só passar então o nosso cleaner, tá bem? Para ficar tudo muito limpo. E temos então aqui o nosso resultado final. O que é que vocês acharam? Fica bonito ou não fica? Está lindíssima, não está? Temos então aqui o nosso efeito malha. E temos os nossos flocos de neve também em 3D, ok? Acaba por não ficar tanto 3D, porque não leva tanta grossura de produto. Leva menos quantidade, mas fica sem dúvida lindo. Podem fazer o efeito malha por toda a unha ou podem então dividir assim também. Ainda bem que gostaram. Vou então deixar aqui de lado e vamos terminar a nossa outra nail art.
Temos então aqui a nossa unha metade brilhante, metade mate. E eu estava aqui a pensar, porque uma menina me pediu para utilizar o dourado. Estava a pensar onde é que eu poderia utilizar. Onde é que eu poderia utilizar? Então, eu já utilizo naquela. Vamos fazer agora esta como estava planeado e depois eu tento utilizar o dourado no instante, está bem? Vamos então fazer aqui o género de uma ramagem que vai dar para qualquer altura. Podem utilizar com qualquer cor e dá para qualquer altura do ano, mesmo sendo assim este efeito. Vocês podem utilizar a mesma cor ou podem utilizar branco, preto ou outra cor. Deixem-me só ver aqui os vossos comentários. Okay. Vamos então aqui utilizar, deixem-me pensar. Vamos utilizar na mesma um bordeaux, ok? No caso, eu vou utilizar aqui esta mistura que eu fiz, mas vocês poderiam utilizar uma cor que já tivessem, ou mesmo o bordeaux que utilizámos anteriormente também ficava bem. Eu vou utilizar este que eu fiz anteriormente, que é basicamente a junção de paint gel vermelho com paint gel preto, está bem? Só um pouco de preto e deu assim então uma tonalidade um pouco mais escura, mais bordeaux, que eu já tenho aqui porque as minhas clientes me têm pedido imenso. E vamos então fazer aqui o género de uma ramagem. Para isso, vou seguir a linha que foi feita, ok? Não precisam de seguir toda a linha. E agora, vamos fazer as nossas ramagens. E a vocês aqui vão conseguir ver quão bonito também fica o nosso efeito malha sobre o top coat brilhante. Então, fazer aqui uma bola, depois puxar o produto de um lado, puxar o produto do outro e fazer aqui o género de uma pétala. Desculpem. E assim, não se vê muito bem porque eu estou a utilizar quase a mesma cor, ok? Por isso é normal que vocês não vejam muito bem. Só no fim de termos o nosso efeito malha é que vamos acabar por conseguir perceber melhor. Mas basicamente nós estamos então aqui a fazer umas ramagens. Estou então aqui a fazer grande, porque é uma unha um pouco grande. E eu gosto que preencha bem, não fique muito pequeno. Ok? Sim, podem guardar umas caixas. Se vocês virem que vão utilizar nos próximos dias ou no próprio dia, mas noutra cliente ou algo do género, podem deixar na pedra para utilizarem, desde que fique num local escuro e fresco, não há problema. Se não, podem comprar uma caixinha e ter lá as várias cores. Podem utilizar, podem fazer a vossa mistura na vossa pedra e depois, com a ajuda do pincel de silicone, é só passar para outro sítio que queiram guardar. O pincel de silicone é ótimo para fazer isso também.
E aqui basicamente vocês podem fazer aquilo que vocês mais gostarem, a quantidade de pétalas que quiserem, a posição que quiserem. Eu vou fazer aqui mais uma. Ok? E, por mim, está bom. Vou só aqui fazer o género. E uns riscos. Só para dar aqui um efeito diferente. Vou levar mais produto, que tem pouco. Ok? Vou fazer assim um género de uns riscos. E agora, vamos então colocar o nosso pó novamente por cima de toda a nossa nail art com a ajuda do nosso empurra cutículas. Eu já vejo os vossos comentários, está bem? Neste momento não estou aqui a ver, mas já vejo. Por toda a nail art, ok? Vamos virar agora e colocar do outro lado. Basicamente o produto vai agarrar o pó que precisar e todo o pó que for a mais acaba por soltar. E vamos levar a catalisar 60 segundos. Fechar então aqui tudo, para não acontecer desastres. E... Desculpem que engasguei-me, ia falar. Vou ver então os vossos comentários. É de treino, meninas. Treino. Nós, para conseguirmos fazer alguma coisa muito bem, temos de treinar várias vezes, porque é óbvio que não sai logo perfeito à primeira. Mas basicamente vocês fazem então a primeira bola, colocam uma pinta de maior quantidade de produto, depois da pinta puxam para cima, do outro lado puxam para cima a fazer o bico e depois fecham para baixo. E aquela pinta que vocês fazem inicialmente será então a largura da vossa pétala. O que é que estão a achar, meninas? Estão a gostar? Temos então aqui a nossa unha. Vamos retirar o excesso. Vamos então novamente limpar com cleaner. E temos aqui a nossa nail art. Ok? Ao vivo dá para ver muito mais facilmente do que na câmara. Nota-se realmente muito ao vivo o desenho. Na câmara é um pouco mais complicado, mas como vocês podem ver, podem fazer o desenho à vontade na zona brilhante ou então no mate. E temos então aqui as nossas duas nail arts de hoje. Deixem-me só aqui limpar esta, que já vou aqui com um bocado de pó de quando eu estava a colocar na outra. Temos então aqui as nossas duas nail arts, que vocês podem utilizar esta em qualquer altura do ano, esta é mais natalícia, mas então o efeito malha vocês podem utilizar em várias formas. Muito obrigada, ainda bem que vocês gostaram. O pó que eu estive a utilizar é um pó de composição de acrílico, mas não é pó de acrílico, é um pó especial de nail art, está bem? Tem acrílico na composição, mas é próprio para nail art. E temos então aqui o nosso resultado.
E eu gostava muito era de vos mostrar então aqui como é que fica muito rapidamente em cima de prateado, no caso. Pediram-me dourado, mas eu vou utilizar o prateado, que é o que eu tenho aqui ao pé de mim, tá bem, meninas? Vou fazer aqui muito rapidamente, até vou utilizar esta. Vou fazer aqui uns traços com o nosso nail liner, tá bem? Porque eu só quero mesmo que vocês vejam como é que fica assim em cima deste tipo de produtos. O nail liner também é lindíssimo. Dá para fazer aqui as nossas linhas perfeitas muito rapidamente. E agora vamos colocar o pó. E vamos levar a catalisar muito rapidamente. 60 segundos e está pronta. Este pó é mesmo muito fino. Vamos então aguardar um bocadinho para depois vermos então o resultado final. Posso sim. Então, todos os materiais que eu utilizei. Basicamente, para esta primeira unha, utilizei bisca de copas, o Top Coat Ultra Matte, o nosso Paint Gel branco, deixa-me afastar um bocadinho, e o nosso pó de nail art especial. Está bem? Foram só estes 4 produtos. E depois utilizei aqui o nosso pincel 00 e o pincel das bolinhas. Depois, para a outra unha, que já então acabou, posso-vos mostrar então como fica o efeito também com o nosso prateado, que fica também lindíssimo. Nesta unha então utilizei o Duque de Ouros, o Ultra Matte e o nosso Top Coat Glaze. E depois utilizei agora por fim o liner, só para vos mostrar, o liner prateado e o nosso pó especial de nail art. Foram só estes produtos, muito pouco produtos e conseguimos obter resultados lindíssimos. Foram então aqui estas 2 nail arts. Vou aqui virar muito rapidamente a câmera. E foram então estas as nossas nail arts de hoje. Deixem-me só ver então aqui os vossos comentários. Pronto, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que tenham aprendido mais, que utilizem todas estas dicas e este tipo de nail art então agora nesta altura, porque sem dúvida que a altura de Natal, a altura de fim do ano, se utilizam muito este tipo de nail arts. E é isso, muito obrigada a todas. Muito obrigada, é muito rápido de utilizarem na vossa mesa de trabalho, simples, para aquelas pessoas que às vezes não dizem que querem nail art, mas depois querem alguma coisa, é muito rápido, muito simples e eu espero muito que vocês tenham gostado.
Não se esqueçam de me seguir em todas as redes sociais, a Inox igualmente. Para quem não sabe, sou Maria Morgado. Podem me encontrar então por Maria Morgado_Nails Designer. E muito obrigada por mais um direto. Um ótimo início de semana para todas vocês e o resto de uma boa noite. Obrigada!